No ar, Consultório de Família, com Darleide Alves. Olá, bom dia! Estamos começando o nosso programa. Que coisa boa! Fico tão feliz de me encontrar com você toda semana. Não sei o que você está fazendo agora, mas eu sei que qualquer coisa que você esteja fazendo, dá para ficar aqui na nossa companhia e vai ser um momento muito gostoso para mim e para você. Vamos falar de um tema que eu sei que é muito especial para muita gente. Sabe que normalmente nós falamos sobre as doenças, né? E nós falamos sobre procurar médicos, fazer exames, mas tem algumas doenças que são as doenças, as sequelas dos sofrimentos que a gente guarda no coração e a gente não sabe necessariamente o que fazer com essas doenças, o que fazer para livrar-se delas, o que fazer para receber o que nós podemos chamar de cura interior. Você pode contar de experiências incríveis de ter sido curado por alguma espécie no seu corpo, mas essas doenças do coração da gente, que depois de terem passado por aflições, por angústias, por frustrações, decepções, adoecem o coração da gente e não sabemos exatamente se é possível curá-las. E aí vamos nos arrastando pela vida e sofrendo aqui, um pouco mais ali, disfarçando aqui e acolá para sobrevivermos. Mas eu quero dizer hoje no programa para você e para quem mais queira saber, e você pode compartilhar com a gente desta mesma ideia, dizendo a outros do que é possível, de que é realmente possível alcançar o que nós vamos chamar hoje de cura interior. Passar a ter paz, passar a ter, dar sentido à vida, passar a ver e enxergar a vida de uma outra maneira, não porque o mundo mudou, mas porque algo dentro de nós é diferente. Tudo bem assim? Para começar o programa de hoje com você aqui na nossa companhia, apresentando também a minha convidada de hoje, a professora Irene Almeida. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Darleide. É um prazer estar aqui com você novamente. Muito obrigada. E os amados de casa, se alguém porventura não acompanhou um dos últimos programas que fizemos aqui, estava você e o seu marido, o Wilson Isso Almeida, mesmo. E contamos da experiência de vocês enquanto casal, com uma riqueza incrível de detalhes e de possibilidades abertas para quem nos acompanhou naqueles programas. Se você aí de casa não teve acesso, vai na nossa página novotempo.com/rádio e ali você vai encontrar todos os programas que fazemos aqui na Rádio Novo Tempo, o Consultório de Família, estão disponíveis para você, ok? Irene Almeida, eu fiz a abertura do programa agora, pincelando um pouco a respeito das doenças emocionais, das marcas que a gente carrega no coração, e eu sei que é um tema muito pertinente à tua própria história. É verdade. Então a proposta geral de hoje, cura interior. Por onde a gente começa essa história? Essa história, Darleide, ela começa comigo mesma. Porque, pelo meu histórico, porque eu sou fruto de cura feita pelo próprio Senhor. Então, e eu vejo que esse assunto às vezes não é tão tratado, não é tão falado, e às vezes fica um ponto de interrogação. E eu me propus a começar a estudar e começar a falar sobre isso, da importância que isso tem. Então, eu comecei a fazer a pergunta assim, será que o cristão precisa de cura interior? E quando a gente faz essa pergunta, o dia que eu fiz, montando esse estudo, eu olhei para dentro de mim mesma, naquele dia. Eu falei, e eu estava lidando com algumas coisas dentro do meu coração, que eu falava assim, Irene, você já foi curada de tantas outras coisas e você ainda está lutando com esse problema agora? Eu falei, você viu como você precisa? A gente sempre está precisando lidar com emoções, com sentimentos dentro do nosso coração, Darleide, que faz parte da nossa natureza humana. É nascer, viver, só quando a gente tiver um corpo glorificado é que nós vamos ser transformados. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter que aprender a lidar com a dor, a tristeza, a angústia, a depressão, a decepção, com o ódio, com a inveja, e daí vai. Sim. E o que eu faço com todos esses sentimentos? Porque eu posso não ter todos. Graças a Deus se não tiver todos. Mas alguma coisa aqui no coração da gente, como sequela da vida e desse mundo de pecado em que a gente vive, a gente carrega. Carrega. Não tem como você não ser livre disso. Qual é o problema disso? É quando esse sentimento começa a dominar seu coração, lá dentro de você. Então não tem como eu ser livre totalmente disso. Exatamente. O que eu preciso fazer é
Então, o que você precisa fazer? Vamos lá. Ok. Eu queria primeiro citar um verso aqui que diz... Vamos lá. Em João 14, 27 diz assim a palavra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Olha, eu leio isso, deixo-vos a paz. Aí eu olho para dentro do meu coração e eu falei, que paz? Qual Onde paz? que ele deixou que eu não encontrei ainda, né? Exatamente. Cadê essa paz? Levanta de manhã já com a cabeça turbinada, 500 mil coisas para fazer, certo? E correria da vida e uma pressão, e de repente você sente o seu coração turbulento e aquilo mexendo com você, e aquilo lá dentro te angustiando. Sim. E você fala assim, Senhor, cadê esse versículo? Não faz parte, parece que não está fazendo vida na minha vida. Eu não estou sentindo essa paz. Então, primeira coisa, eu tenho que detectar, eu tenho que aceitar, Darleide. O primeiro passo é aceitar. Porque às vezes a gente fica lidando com esses sentimentos, tipo assim, é assim mesmo. É normal. Uhum. Não, faz parte da vida, ele faz, mas ele não pode dominar o seu cotidiano. Uhum. A partir do momento que esse sentimento ele cresce dentro de você, ele começa a criar vida própria e não deixa você fluir nas suas atividades normais da vida, alguma coisa está errada, minha querida. Você tem que tomar alguma atitude. O apóstolo Paulo, inclusive, ele fala a respeito de cuidarmos para não termos raiz de amargura. Exatamente. Que a raiz de amargura, o problema, além de ela contaminar a mim, sim, ela contamina a todos os que estão ao meu redor. Meus relacionamentos, a minha vida como um todo fica contaminado por alguma coisa que nasceu no meu coração. Exatamente. Eu quero pontuar novamente quando você diz assim, sabiamente, todos nós vamos carregar marcas, vamos carregar dores, há sequelas em nós. Sim. Ou por dores produzidas por nós mesmos, porque nós produzimos aflições para nós mesmos. Também. Ou por aflições produzidas por aqueles que gerenciaram a nossa primeira fase da vida. Enfim, as marcas vão ficando. Agora, ao passo que isso é verdade, muita gente se fia na verdade, muitos de nós se fia nessa verdade assim, é assim, fazer o quê? Não posso fazer nada. Então a proposta no programa de hoje, ouvindo você falar dessa maneira e trazendo inclusive essa palavra tão maravilhosa de Jesus Cristo pode ser diferente. Isso. Há uma garantia de que pode ser diferente. Eu não preciso ser uma vítima constante e eterna dessa coisa horrível que me assoberba, que me tira o fôlego. Exatamente. Porque se você deixar que esses sentimentos comecem a dominar você, o que acontece? Você se torna uma pessoa adoecida emocionalmente, você vai se tornando uma pessoa... tipo assim, insuportável para os outros e para você mesmo. Sabe aquele dia que você fala, eu não estou nem me suportando hoje. Não me aguento mais. Eu não me aguento mais. A gente ouve isso. Isso um ou outro dia, ok, tudo bem. Mas isso não pode. O que me preocupa é quando isso faz parte. Sabe aquela pessoa que você vai... Oi, tudo bem? Mais ou menos. Nunca tá bem. Tá sempre levando... A vida vai no limiar, não está bem. E Jesus, ele nos deu uma promessa. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então, cadê essa vida? Cadê essa vida em abundância? Então, primeira coisa. Não dá para você ficar deitada num berço esplêndido. Que de esplêndido não tem nada esses sentimentos. Exatamente. Então, o que eu tenho que fazer? Aceitar, cavocar lá dentro do meu coração e reconhecer. Deus, eu preciso. Eu preciso de ajuda. Algo tem que acontecer dentro de mim. Não dá para ficar assim. Então, um dos problemas é a não aceitação. Eu mesma não legitimo o que eu estou sentindo lá dentro. Eu mesma deixo passar. Não, hoje não. Não quero pensar nesse assunto hoje. Eu vou pôr para debaixo do tapete. Não, amanhã eu vou falar sobre isso depois de amanhã. Na semana que vem.
Não é assim. Ou a simples negação do tipo, não, eu não tenho nada. O problema é o outro quem faz, o problema foi meu pai, foi minha mãe. Não, não sou eu apenas sou a vítima. Tem isso também, né? Tem isso. Aliás, é o que muito acontece. Um grande problema nosso é a falta de eu assumir para mim mesmo, assim, eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável diante de Deus para fazer com que a promessa que Ele diz que tem para mim, que ela seja verdadeira. E Deus está pronto em derramar. Só que eu não tomo posse disso. Eu não faço nada. Eu fico assim, como se deitada na rede, bebendo água de coco, achando que não é assim. Ou tomando fel. O que é pior, ou né? tomando algo amargo e dizendo assim, o que me resta na vida, o que me sobrou na vida foi algo amargo, vou tomar. Exatamente. Esses me preocupam de maneira extrema, porque justamente aquilo que você disse anteriormente, elas são amargas em si mesmas e elas amargam a vida dos outros. Exatamente. E aí, vamos ver, onde que está o problema, né? Nos sentimentos ou em você, na pessoa? Onde que você acha que está o problema? Todo esse tumulto de sentimentos está nos dois. Nas duas coisas, tanto nos sentimentos e como em você, porque você tem que assumir isso, tomar controle da sua vida, inclusive, e não deixar que isso possa dominar a tua vida. Ou seja, uma coisa são os meus sentimentos, a outra coisa é o meu lado racional administrando esses sentimentos. Exatamente. Então, olha só, eu vou embasar isso daqui na palavra. Vamos lá. Veja só por que eu preciso de cura interior. Na passagem de Romanos 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos analisar isso aqui, tá? Primeira coisa, a cura, ela vem quando eu não me conformo, não vos conformeis com este mundo. Porque tem muita gente que é que nem, eu vou citar uma coisa aqui, assim, sabe Gabriela, aquela música? Gabriela, eu nasci assim, vivia assim, vou ser sempre assim. Não, não. Não é desta forma que Deus quer para você. Não foi assim que Deus te criou para isso. Não foi com esse propósito. Você está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de você, porque o mundo jaz no maligno. E você é de Jesus. Ora, se eu sou de Jesus, nós somos de Jesus, como que o mundo vai estar dentro de mim? Com toda essa... Porque esses sentimentos vêm de quem? Vêm de Deus? Não, vem do mundão aí, do maligno, o mundo jaz. Então, eu tenho que começar a aceitar isso, que eu necessito renovar o quê? A minha mente. Então, eu preciso o quê? Trabalhar com esses sentimentos, essa aceitação. Então, eu preciso deixar, Senhor, eu quero que o Senhor transforme, renova a minha mente. Eu preciso buscar de Deus. Eu não tenho que buscar no outro, porque às vezes eu digo assim, não, mas eu vivo isso, eu sofro isso, porque ele que é culpado, ela é culpada, porque foi ele que me fez isso. Não, para com isso. Para com a acusação. E comece a tomar o comando da sua vida, a sua felicidade, aquilo que Deus pode fazer dentro de você. Sua saúde mental, física e principalmente emocional e espiritual. Exatamente. É por aí. Então, quando eu consigo deixar que essa palavra me lave, né, eu vou começar, porque olha só quando eu permito que haja essa renovação, que Deus possa transformar a minha mente, é que eu vou experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, são passos que eu preciso dar, não é? Perfeito. Então, segura aí, nós vamos para o nosso intervalo, já voltamos. Você está entendendo a proposta, a ideia, o que é? Nós estamos extraindo da palavra de Deus, com textos assim muito específicos sobre a proposta de Deus para você. Tá? O que Deus deixou para você, o que Jesus Cristo mesmo disse que estava deixando para nós, paz. Se ele disse que daria uma paz como ninguém outra pessoa, nenhum outro poderia te dar, por que acontece de eu e você em algum momento não nos sentirmos em paz?
Em algum momento, eu diria até que há uma certa normalidade quando nós misturamos nossos pensamentos diante de algum momento muito difícil. Mas e o que fazer quando a vida de alguém se estabelece numa falta de paz constante? Né? E aí vem essa aplicação a partir do texto de Romanos 12, verso 12. Para você não se conformar com este mundo. Muitas vezes nós pensamos nesse texto e aplicamos, porque em primeiro plano ele se aplica a dizer: não se conforme com as coisas ao teu redor, não se acostume com o mundanismo, com o secularismo, com essas questões assim religiosas. Mas nesse momento, pensa, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, pensa com a gente, não se conforme também com o seu mundo interior. Exatamente. Se ele está amargo, se ele está agredindo a você, ferindo a você, e ele não te permite sentir paz, então mais do que você levantar uma bandeira e ir para a rua e questionar o governo, questionar sobre os impostos, e a gente quer mudar o mundo, as injustiças à nossa volta, vamos começar mudando o nosso mundo interior. Depois do intervalo, a gente continua com essa história aqui, conversando com a professora Irene Almeida, e eu te espero. Nós te esperamos. Até já. Consultório de Família. Só lembrando para você novamente que todos os programas feitos aqui você tem disponível no nosso site, e perdeu algum? Vai lá, chama de volta, assiste, ouve. Aqui na rádio você ouve. Você assiste o Consultório de Família, que eu faço toda segunda às 9 da noite. Toda segunda às 9 da noite temos encontro marcado na TV Novo Tempo. Um abraço para você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, que nos acompanha em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, em Belém do Pará, terra que eu amo tanto, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Campinas, Curitiba, só gente boa. Um beijo para todo mundo. Ali em Florianópolis também, acompanhando a nossa programação, Governador Valadares, os mineiros queridos, Maringá, no Paraná, Poços de Caldas, voltando ali para Minas Gerais, Nova Venécia, no Espírito Santo, Nova Venécia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Gauchada, Salvador, Bahia, os queridos amigos baianos, um abraço para vocês. Tem mais gente querida nos acompanhando em São José do Rio Preto, São Paulo, Teresópolis, no Rio de Janeiro, e lá em Vitória, no Espírito Santo. Hoje conversando aqui sobre cura interior. Você que anda meio ranzinza, meio rabugento, uma vida inteira, tá? Não tá mal-humorado, não é que assim o sol não apareceu hoje que você tá mal-humorado, não, estou falando daquele povinho assim que é uma vida se arrastando. Alguém diz bom dia, querida, ele diz bom dia por quê? O que eu te fiz para você me desejar um bom dia? Né? E então a ideia é, gente, se o evangelho é de fato boas novas, eu quero essa novidade de vida para mim. E se é novidade de vida para mim, é tudo de extraordinário que Deus planejou para a minha história. Deixar paz, deixar cura mental, cura espiritual, pela graça do Senhor, cura emocional. E então aqui hoje comigo conversando a professora Irene Almeida, e ela está contando para a gente até a partir da sua própria experiência, de ter sido machucada, ferida emocionalmente, deixada, abusada sexualmente quando tinha 5 anos de idade, enfim, e ela está dizendo pra gente como ela foi descobrindo na palavra de Deus o como fazer para ser diferente. Irene, o que você fez na prática? Na prática, Darleide, eu precisei, porque da mesma forma que esses sentimentos ficaram anos a fio dentro de mim, eu lidando com essas coisas ruins, e aí eu percebi que eu tomei essa decisão de buscar a Deus e de ser diferente através da sua palavra. Então, o que eu fazia? Cada dia, né, eu ia lá, escrevia, eu lia, e aquele texto que tinha saltado aos olhos, que o meu coração assim queimou por aquilo, né? Salmos é muito maravilhoso, é uma fonte de vida emocional para nós. Davi é um salmista maravilhoso. Então eu ia e escrevia. Você sabe que eu escrevia e eu punha às vezes em papelzinho. E eu caminhava todos os dias. E eu comecei a escrever frases a meu respeito, porque eu tinha sentimentos de que, mais ou menos assim, eu sou de desvalor, de desvalorização, ninguém me ama, um espírito enorme de rejeição. Então, eu sempre fui muito apegada às pessoas, mas a rejeição... Quem tem o espírito da rejeição dentro dele, é mais ou menos assim. Você não podia... Eu gosto muito de você, Darleide, mas se você me der tchau e disser que não vai ser mais minha amiga, meu Deus, era um... O mundo desabava na sua cabeça. Na hora. Porque você não me ama, você não me
alguma coisa. Então, tudo isso eram feridas que eu tinha dentro e eu reagia aos comportamentos das pessoas. Então, o que eu precisei fazer? Eu comecei a escrever a palavra, um verso, e eu começava a transferir, a colocar o meu nome. Eu andava, caminhava todos os dias. Eu ia dentro do carro, eu punha em letra grande para eu ler, eu ia falando em voz alta para mim, Irene, você é filha especial do Pai, Deus te escolheu, Deus tem um propósito para você, você é mais do que ver. Eu falava para mim mesma, parecia alguém que estivesse no carro, não queria nem saber, passando de carro, podia ouvir. Você foi feito especialmente, o Senhor tem um propósito para sua vida, você é uma pessoa feliz, você não é essa pessoa amargurada, isso tudo vai sair de dentro de você, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa corajosa. Eu comecei a fazer autoafirmações para dentro de mim, e todas essas autoafirmações, Darleide, eu fui de uma época em que surgiu a tal da neurolinguística e que o povo confundiu muito. Hoje não, hoje está tudo maravilhoso. Hoje, graças a Deus, esclarecido. Está muito esclarecido. Mas naquela época, mas foi bom, sabe por quê? Eu queria botar Jesus em tudo, mesmo porque tudo tinha que vir em Jesus, não era nada eu sou. Não, Jesus faz isso por mim. Jesus diz que eu sou isso, Jesus... E eu fui falando isso foi dia após dia. Às vezes eu ficava com uma folhinha durante uma semana. Na próxima eu já ia para a presença do Senhor e dizia assim, Senhor, qual é a novidade que nós temos? Que lindo! Ai, Senhor, eu quero uma outra coisa. Eu ia lá e escrevia. E disso foi... e eu escrevia e eu ia falando. E às vezes, um tempinho que eu tivesse dentro de casa, eu ia lendo em voz alta, andando. Okay. Eu sou uma pessoa ativa. Isso, eu sou. Eu não sou assim uma pessoa ligada no centro, eu sou 320. E eu levantava, eu ia lendo, e eu falava alto, com toda a convicção do meu ser. Deus, o Senhor está me curando, eu te louvo, eu agradeço, o Senhor está me curando, eu nunca mais vou sentir isso, eu nunca mais vou sentir esse... E eu fui determinando isso dentro de mim. Então, veja bem. Não é um piscar de olhos, tá? Porque da mesma forma que os problemas que a gente carrega, que vem da nossa infância, toda essa carga que a gente traz, ela também não foi plantada, né? Ela foi ficando lá anos a fio ali. Ela foi fermentando durante anos. Fermentando ali dentro de você. Então, você não existe passe de mágica. O que existe é pôr a mão na massa e trabalhar em cima. Junto com Deus, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Não tem como dar errado, não dá errado, só vai dar certo. Amém. Então, e eu comecei a perceber, porque eu era uma pessoa tristonha, por mais para mim, os outros não me enxergavam, mas eu me sentia assim, sabe? Para os outros, talvez você até usasse uma máscara. Total, né? Você era rápida, cheia de energia, professora, ensinava música, boa mãe, boa esposa, sim. Mas você contou já de outros, né? De outras facetas da sua história. Isso. E justamente isso, muita gente está aí nas grandes avenidas das grandes cidades, ou nos ranchos, ou nos lugares mais simples desse Brasilzão afora, mas as pessoas dizem algo que de verdade ali dentro daquele coração não corresponde. Só você sabe da sua agonia. Exato. Darleide, você sabe que eu andava no trânsito, eu olhava dentro de um carro e falava assim, será que aquela pessoa tem felicidade? Ela deve ser feliz, eu não sou. Eu era desse jeito, andava, olhava para um outro, aí eu olhava para outro, gente que eu nunca vi na minha vida, andando no trânsito. Sim. Ai, eu acho que aquela pessoa ficava olhando, parava o carro. Ela tem uma cara de quem é feliz. Ela tem uma cara de quem é feliz, nossa, eu queria ser ela, não sou. Olha a que nível. Então, tem coisas, Darleide, que às vezes como a gente já conversou, você não sabe realmente o que está passando na cabeça do outro, a angústia que o outro tem. Exato. Por isso que a gente precisa ser muito cuidadoso no nosso olhar, naquilo que a gente julga. Exato. Muito cuidadoso. Porque, então eu fui trabalhando isso dentro de mim. Da importância, do valor, porque eu percebia que Deus, ele tinha um valor, ele tinha algo especial para mim. E conforme eu fui me derramando e buscando ao Senhor, eu aprendi a ouvir a voz, eu conversava com Deus e eu ouvia. Eu me sentia como se Deus tivesse ministrado ao meu coração. Isso foi me dando forças, eu fui, nossa... eu estou melhor, eu fui melhorando,
Foi nítida a mudança, minha família, marido, os filhos, falaram assim, nossa, como ela está mudando. Isso que é legal, né? Claro, que é o outro quem, né, afirma o que ele está percebendo. E até interessante, Darleide, porque outro dia, você veja só, outro dia nós fomos numa igreja com o Wilson, eu, né, meu esposo, nós temos um ministério que a gente fala por aí sobre a restituição, a restauração do nosso casamento. E eu estava falando, e lá no meio, um irmão que nos conhece há uns 19 anos, 20 anos, ele pediu a palavra. Eu estava dando meu testemunho de vida, e ele pediu o microfone, eu não sabia o que ia acontecer. Aí, pegou o microfone, Darleide, e eis que eu ouvi, ele disse assim, eu preciso falar uma coisa. Eu conheci a Irene antes. A Irene está completamente mudada hoje. Eu não tenho muito contato com ela, eu só vejo, eu só observo. Mas ela antes era uma pessoa que era impossível se conversar. Olha isso. Gente, eu fiquei chocada, né? Claro. Diante de todo aquele grupo, né? Na igreja, ele pediu, ele falou, mas eu preciso dizer para você que você hoje é outra pessoa, dá para ver nos seus olhos, dá para se perceber que algo aconteceu na sua vida que você é outra pessoa. Então, por que eu estou falando isso? Você que está me ouvindo, saiba, Deus pode fazer algo por você. Ele faz. Não tenha medo. Tira esse medo, os medos, tira. Isso não vem do Senhor. E comece a declarar a sua vitória de dentro para fora. Senhor, eu quero isso na minha vida. Amém. E comece a listar as coisas que você não gosta e faz, isso aqui não me pertence. Senhor, cura isso aqui. Se tiver que... Tá machucando isso daqui, olha, eu sinto raiva ou ódio de alguém que me disse coisas. Comece a trabalhar em cima disso. Senhor, eu não quero mais sentir isso. Vou orar sobre esse sentimento. E o Senhor vai começando a fazer uma limpeza. Você junto com o Espírito Santo é maravilhoso. Você faz o natural e ele faz o sobrenatural, né? É perfeito, né? É maravilhoso, é bom demais. Eu falo assim, é minha conduta de vida, Darleide. Eu não posso. Você sabe que a semana faz uns 3, 4 semanas, a Irene começou a andar assim meio tristonha, sabe? Coisa assim, a vida... Tendo umas recaidinhas. Uma recaidinha. E eu falei assim, gente, que isso, né? Aí eu percebi, eu falei, Senhor, eu não tenho esses sentimentos mais, isso não me pertence mais. E aí o Senhor falou assim, sabe, Irene, faz tempo que você não vem para pertinho de mim, para você não conversa comigo, você não tem um tempo comigo, é por isso que você tá assim. E eu parei para pensar, Darleide, era mesmo, muita correria, muita saída, muita coisa. E aí o Wilson, ele foi fazer um trabalho lá na cidade e tal, eu fiquei sozinha, foi aquela hora. Tranquei toda a casa, eu dentro de casa, mas olha, foi ele sair, foi automático, Senhor, me perdoa. Eu comecei a chorar tanto na presença de Deus, eu chorava, Senhor, perdoa, me perdoa, faz tempo que eu não falo com o Senhor. Chorei, Senhor, eu não quero mais sentir isso, e foi tão bom, mas é tão bom, é lavar a alma na presença do Senhor. Irene, nesse período em que você foi cobrada pelo Senhor de que você não estava buscando, você estava envolvida com atividades religiosas, não estava? Você Total. estava dando palestras, você estava ensinando a pessoa sobre o buscar a Deus, mas você, enganada pelo sentimento de que estou a serviço, estou a trabalho, estou abençoando a vida de outros, você foi meio que se afastando um pouquinho da fonte. Olha, 3 semanas, viu? Só isso. Eu não posso. Eu tenho consciência. Você fazia suas orações diárias dentro daquele proforme, daquela prática, oração de mesmo manhã, isso. mais tarde. Mas não é desse tipo de oração que você está falando, não, né, não amiga? Não. Gente, ir, olha, sem nada. Vai de lenço só. Vai de lenço para a presença do Senhor. E ali você chora, diz para ele, olha, Deus, e eu sinto saudade, não tem como eu dizer isso, é como se eu tivesse assim, olha, eu tô mal porque eu tô com saudade. Sabe quando você tem um amor na sua vida, o seu marido, a noiva, a namorada, né? Você sente saudade, não sente? Exatamente. Você tem que sentir saudade dele. E quando você sente saudade, você chora na presença dele. Mas você só vai sentir saudade se você criou um vínculo com ele tão profundo que no menor afastamento você sente saudade. Então a história volta para o seu início absoluto, buscai ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Ai, como isso é verdade. Isso é que é extraordinário. Eu oro, sabe, Darleide, para que as pessoas entendam mais do que nunca. Tem muita coisa que vai nos ajudar, mas a primeira de todas é Deus. Amém. É ter uma experiência real com o Senhor. Saia da superficialidade, saia daquele, sabe, das coisas corriqueiras, dessa coisa de oração coletiva, de não, para com isso, para. Vai para a presença do Senhor, só você. Você sabe que quando eu comecei a fazer isso era muito estranho, porque eu não tinha intimidade. Eu não sabia. Até eu me achava, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu não desisti. Eu continuei. Deus, eu preciso sentir o Senhor, eu preciso do Espírito Santo, e eu comecei, eu chorava, e de tanto eu pedir, o Senhor começou assim, é tão bom, Darleide, aquilo dá um renovo no coração, é assim, como se você saísse de lá, sabe, com as suas baterias carregadas, né, da presença do Senhor, e aí tudo fica mais claro, e você sai com tanta esperança, com tanto amor derramado no seu coração, e aí você volta, então aquilo que estava te machucando, nada disso mais vai fazer. Eu não tenho mais lembranças de nada desse passado que houve. Essas coisas todas, elas realmente são passado para mim. Eu falo hoje delas como um testemunho. Perfeito. Mas elas não fazem mais parte da minha vida. Eu sou uma pessoa realizada, feliz. Amém. Mas não posso sair, isso eu sei, não posso sair da presença do Senhor. Extraordinário, extraordinário. Que Deus abençoe a você aí de casa, nesse momento colocando o seu coração, eu estou imaginando aqui como se ele fosse um vaso. Amém. E que ele estivesse até agora com umas casas de aranha, com umas areias ali dentro, umas pedras, e você estivesse assim com o coração machucado, sabe, meio que rachando, quebrando ou já quebrado. E aí a nossa esperança e a nossa oração, e antes de começar a fazer este programa aqui para você, nós oramos antes, pedindo que Deus pusesse as palavras certas na boca da Irene, que Deus pusesse as palavras certas na minha boca, mas sobretudo que Deus pusesse no seu coração o mover do Espírito, para que você que está nos ouvindo hoje tenha a convicção de que esta palavra é para você, de que o Senhor quer curar, abençoar, restaurar você. Então guarde no seu coração e use este coração, assim, esse pote meio quebrado, rachado, cheio de coisas inúteis dentro dele no que diz respeito a sentimentos maus, sentimentos negativos, e agora torne-o, apresente-o ao Senhor, como o Senhor podendo torná-lo num vaso de honra, para enchê-lo da paz do Senhor, para enchê-lo da graça do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, e tomando posse da palavra que diz: eu vou tomar o seu coração de pedra e porei dentro em vós um coração de carne, e vou fazer de você nova criatura. Amém. Então, por hoje é só. Muito obrigada, Irene. Sua despedida para os amados em casa. Queridos, o meu coração está aquecido pelo que nós acabamos de falar. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Amém. Eu tenho absoluta certeza. E eu, do fundo do meu coração, levanta, toma a tua cama e anda. Saia desse comodismo, saia do lugar comum, vá em frente, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Não é essa vidinha que você está levando. Tenha certeza de que Deus tem um lindo propósito para você, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, amada. Muito obrigada. Beijo para vocês aí de casa. Que Deus os abençoe. Temos encontro marcado aqui na semana que vem. Até lá. Consultório de Família. Só lembrando para você novamente que todos os programas feitos aqui você tem disponível no nosso site, e perdeu algum? Vai lá, chama de volta, assiste, ouve. Aqui na rádio você ouve. Você assiste o Consultório de Família, que eu faço toda segunda às 9 da noite. Toda segunda às 9 da noite temos encontro marcado na TV Novo Tempo. Um abraço para você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte que nos acompanha em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, em Belém do Pará, terra que eu amo tanto, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Campinas, Curitiba, só gente boa. Um beijo para todo mundo. Ali em Florianópolis,
Teresópolis também acompanhando a nossa programação, Governador Valadares, os mineiros queridos, Maringá no Paraná, Poços de Caldas, voltando ali para Minas Gerais, Nova Venécias no Espírito Santo, Nova Venécia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Gauchada, Salvador, Bahia, os queridos amigos baianos, um abraço para vocês. Tem mais gente querida nos acompanhando em São José do Rio Preto, São Paulo, Teresópolis no Rio de Janeiro e lá em Vitória, no Espírito Santo. Hoje conversando aqui sobre cura interior. Você que anda meio ranzinza, meio rabugento, uma vida inteira, não tá mal-humorado. Não é que assim o sol não apareceu hoje que você tá mal-humorado. Não, estou falando daquele povinho assim que é uma vida se arrastando. Alguém diz bom dia, querido. Ele diz bom dia por quê? O que eu te fiz para você me desejar um bom dia? Né? E então a ideia é, gente, se o evangelho é, de fato, boas novas, eu quero essa novidade de vida para mim. E se é novidade de vida para mim, é tudo de extraordinário que Deus planejou para a minha história. Deixar paz, deixar cura mental, cura espiritual, pela graça do Senhor, cura emocional. E então aqui hoje comigo conversando a professora Irene Almeida, e ela está contando para a gente até a partir da sua própria experiência, de ter sido machucada, ferida emocionalmente, deixada, abusada sexualmente quando tinha 5 anos de idade, enfim, e ela está dizendo pra gente como ela foi descobrindo na palavra de Deus o como fazer para ser diferente. Irene, o que você fez na prática? Na prática, Darleide, eu precisei, porque da mesma forma que esses sentimentos ficaram anos a fio dentro de mim, eu lidando com essas coisas ruins, e aí eu percebi que eu tomei essa decisão de buscar a Deus e de ser diferente através da sua palavra. Então, o que eu fazia? Cada dia, né, eu ia lá, escrevia, eu lia, e aquele texto que tinha saltado aos olhos, que o meu coração assim queimou por aquilo, né? Salmos é maravilhoso, é uma fonte de vida emocional para nós. Davi é um salmista maravilhoso. Então, eu ia e escrevia. Você sabe que eu escrevia e eu punha às vezes em papelzinho. E eu caminhava todos os dias. E eu comecei a escrever frases a meu respeito, porque eu tinha sentimentos de que, mais ou menos assim, eu sou de desvalor, de desvalorização, ninguém me ama, um espírito enorme de rejeição. Então, eu sempre fui muito apegada às pessoas, mas a rejeição, quem tem o espírito da rejeição dentro dele, é mais ou menos assim, você não podia, eu gosto muito de você, Darleide, mas se você me der tchau e disser que não vai ser mais minha amiga, meu Deus, o mundo desabava na sua cabeça. Na hora. Porque você não me ama, você não me... alguma coisa. Então, tudo isso eram feridas que eu tinha dentro e eu reagia aos comportamentos das pessoas. Então, o que eu precisei fazer? Eu comecei a escrever a palavra, um verso, e eu começava a transferir, a colocar o meu nome. Eu andava, caminhava todos os dias. Eu ia dentro do carro, eu punha em letra grande para eu ler. Eu ia falando em voz alta para mim, Irene, você é filha especial do Pai. Deus te escolheu, Deus tem um propósito para você. Você é mais do que... Eu falava para mim mesma, parecia alguém que estivesse no carro, não queria nem saber. Passando de carro, podia ouvir. Você foi feito especialmente, o Senhor tem um propósito para sua vida. Você é uma pessoa feliz. Você não é essa pessoa amargurada. Isso tudo vai sair de dentro de você. Você é uma pessoa alegre. Você é uma pessoa corajosa. Eu comecei a fazer autoafirmações para dentro de mim. E todas essas autoafirmações, Darleide, eu fui de uma época em que surgiu a tal da neurolinguística e que o povo confundiu muito. Hoje não, hoje está tudo maravilhoso. Hoje, graças a Deus, esclarecido. Está muito esclarecido. Mas naquela época, mas foi bom, sabe por quê? Eu queria botar Jesus em tudo, mesmo porque tudo tinha que vir em Jesus, não era nada eu sou. Não, Jesus faz isso por mim. Jesus diz que eu sou isso, Jesus... E eu fui falando isso foi dia após dia. Às vezes eu ficava com uma folhinha durante uma semana. Na próxima eu já ia para a presença do Senhor e dizia assim, Senhor, qual é a novidade que nós temos? Que lindo! Ai, Senhor, eu quero uma outra coisa. Eu ia lá e escrevia. E disso foi... e eu escrevia e eu ia falando. E às vezes, um tempinho que eu tivesse dentro de casa, eu ia lendo em voz alta, andando.
Eu sou uma pessoa ativa. Isso, eu sou. Eu não sou assim uma pessoa ligada no centro, eu sou 320. E eu levantava, eu ia lendo, e eu falava alto, com toda a convicção do meu ser. Deus, o Senhor está me curando, eu te louvo, eu agradeço, o Senhor está me curando, eu nunca mais vou sentir isso, eu nunca mais vou sentir esse... E eu fui determinando isso dentro de mim. Então, veja bem, não é um piscar de olhos, tá? Porque da mesma forma que os problemas que a gente carrega, que vem da nossa infância, toda essa carga que a gente traz, ela também não foi plantada, né? Ela foi ficando lá anos a fio ali. Ela foi fermentando durante anos. Fermentando ali dentro de você. Então, você não existe passe de mágica. O que existe é pôr a mão na massa e trabalhar em cima. Junto com Deus, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Não tem como dar errado, não dá errado, só vai dar certo. Amém. Então, e eu comecei a perceber, porque eu era uma pessoa tristonha, por mais para mim, os outros não me enxergavam, mas eu me sentia assim, Entendi. sabe? Para os outros, talvez você até usasse uma máscara. Total, né? Você era rápida, cheia de energia, professora, ensinava música, boa mãe, né? Boa esposa, sim. Mas você contou já de outros, né? Exato. De outras facetas da sua história. Isso. E justamente isso, muita gente está aí nas grandes avenidas, nas grandes cidades, ou nos ranchos, ou nos lugares mais simples desse Brasilzão afora, mas as pessoas dizem algo que de verdade ali dentro daquele coração não corresponde. Só você sabe da sua agonia. Exato. Darlene, você sabe que eu andava no trânsito, eu olhava dentro de um carro e falava assim, será que aquela pessoa tem felicidade? Ela deve ser feliz, eu não sou. Eu era desse jeito, andava, olhava para um outro, aí eu olhava para outro, gente que eu nunca vi na minha vida, andando no trânsito. Sim. Ai, eu acho que aquela pessoa ficava olhando, parava o carro. Ela tem uma cara de quem é feliz. Ela tem uma cara de quem é feliz, nossa, eu queria ser ela, não sou. Olha a que nível. Então, tem coisas, Darlene, que às vezes é como a gente já conversou, você não sabe realmente o que está passando na cabeça do outro, a angústia que o outro tem. Exato. Por isso que a gente precisa ser muito cuidadoso no nosso olhar, naquilo que a gente julga. Exato. Muito cuidadoso. Porque, então eu fui trabalhando isso dentro de mim. Da importância, do valor, porque eu percebia que Deus, ele tinha um valor, ele tinha algo especial para mim. E conforme eu fui me derramando e buscando ao Senhor, eu aprendi a ouvir a voz, eu conversava com Deus e eu ouvia. Eu me sentia como se Deus tivesse ministrado ao meu coração. Isso foi me dando forças, eu fui, nossa, eu estou melhor, eu fui melhorando. Foi nítida a mudança, minha família, marido, os filhos, falaram assim, nossa, como ela está mudando. Isso que é legal, né? Claro, que é o outro quem, né, afirma o que ele está percebendo. E até interessante, Darlene, porque outro dia, você veja só, outro dia nós fomos numa igreja com o Wilson, eu, né, meu esposo, nós temos um ministério que a gente fala por aí sobre a restituição, a restauração do nosso casamento. E eu estava falando, e lá no meio, um irmão que nos conhece há uns 19 anos, 20 anos, ele pediu a palavra. Eu estava dando meu testemunho de vida, e ele pediu o microfone, eu não sabia o que ia acontecer. Aí, pegou o microfone, Darlene, e eis que eu ouvi, ele disse assim, eu preciso falar uma coisa. Eu conheci a Irene antes. A Irene está completamente mudada hoje. Eu não tenho muito contato com ela, eu só vejo, eu só observo. Mas ela antes era uma pessoa que era impossível se conversar. Olha isso. Gente, eu fiquei chocada, né? Claro. Diante de todo aquele grupo, né? Na igreja, pediu, ele falou, mas eu preciso dizer para você que você hoje é outra pessoa, dá para ver nos seus olhos, dá para se perceber que algo aconteceu na sua vida que você é outra pessoa. Então, por que eu estou falando isso? Você que está me ouvindo, saiba, Deus pode fazer algo por você. Ele faz. Não tenha medo.
tira esse medo, os medos, tira, isso não vem do Senhor. E comece a declarar a sua vitória de dentro para fora. Senhor, eu quero isso na minha vida. Amém. E comece a listar as coisas que você não gosta e faz: isso aqui não me pertence. Senhor, cura isso aqui. Se tiver que, tá machucando isso daqui, olha, eu sinto raiva ou ódio de alguém que me disse coisas, comece a trabalhar em cima disso. Senhor, eu não quero mais sentir isso, vou orar sobre esse sentimento. E o Senhor vai começando a fazer uma limpeza. Você junto com o Espírito Santo é maravilhoso. Você faz o natural e ele faz o sobrenatural, isso, né? É perfeito, né? É maravilha, é bom demais. Eu falo assim, é minha conduta de vida, Darleide. Eu não posso. Você sabe que a semana faz uns 3, 4 semanas, a Irene começou a andar assim meio tristonha, sabe? Coisa assim, a vida... Tendo umas recaidinhas. Uma recaidinha. E eu falei assim, gente, que isso, né? Aí eu percebi, eu falei: Senhor, eu não tenho esses sentimentos mais, isso não me pertence mais. E aí o Senhor falou assim: sabe, Irene, faz tempo que você não vem para pertinho de mim, para você não conversa comigo, você não tem um tempo comigo, é por isso que você tá assim. E eu parei para pensar, Darleide, era mesmo, muita correria, muita saída, muita coisa. E aí o Wilson, ele foi fazer um trabalho lá na cidade e tal, eu fiquei sozinha, foi aquela hora. Tranquei toda a casa, eu dentro de casa, mas olha, foi ele sair, foi automático. Senhor, me perdoa. Eu comecei a chorar tanto na presença de Deus, eu chorava: Senhor, perdoa, me perdoa, faz tempo que eu não falo com o Senhor. Chorei, Senhor, eu não quero mais sentir isso. E foi tão bom, mas é tão bom, é lavar a alma na presença do Senhor. Irene, nesse período em que você foi cobrada pelo Senhor de que você não estava buscando, você estava envolvida com atividades religiosas, não estava? Você Total. estava dando palestras, você estava ensinando a pessoa sobre o buscar a Deus, mas você, enganada pelo sentimento de que estou a serviço, estou a trabalho, estou abençoando a vida de outros, você foi meio que se afastando um pouquinho da fonte. Olha, 3 semanas, viu? Só isso. Eu não posso. Eu tenho consciência. Você fazia suas orações diárias dentro daquele proforme, daquela prática, oração de Mesmo manhã, isso. mais tarde. Mas não é desse tipo de oração Não que é você isso. está falando, Não, né, não amiga? Não. Gente, ir, olha, sem nada. Vai de lenço só. Vai de lenço para a presença do Senhor. E ali você chora, diz para ele: olha, Deus, e eu sinto saudade, não tem como eu dizer isso, é como se eu tivesse assim: olha, eu tô mal porque eu tô com saudade. Sabe quando você tem um amor na sua vida, o seu marido, a noiva, a namorada, né? Você sente saudade, não sente? Exatamente. Você tem que sentir saudade dele. E quando você sente saudade, você chora na presença dele. Mas você só vai sentir saudade se você criou um vínculo com ele tão profundo que no menor afastamento você sente saudade. Então a história volta para o seu início absoluto, buscai ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ai, como isso é verdade. Isso é que é extraordinário. Eu oro, sabe, Darleide, para que as pessoas entendam mais do que nunca. Tem muita coisa que vai nos ajudar, mas a primeira de todas é Deus. Amém. É ter uma experiência real com o Senhor. Saia da superficialidade, saia daquele, sabe, das coisas corriqueiras, dessa coisa de oração coletiva, não, para com isso, para. Vai para a presença do Senhor, só você. Você sabe que quando eu comecei a fazer isso era muito estranho, porque eu não tinha intimidade. Eu não sabia. Até eu me achava: o que eu estou fazendo aqui? Mas eu não desisti. Eu continuei. Deus, eu preciso sentir o Senhor, eu preciso do Espírito Santo, e eu comecei, eu chorava, e de tanto eu pedir, o Senhor começou assim, é tão bom, Darleide, aquilo dá um renovo no coração, é assim, como se você saísse de lá, sabe, com as suas baterias carregadas, né, da presença do Senhor, e aí tudo fica mais claro, e você sai com tanta esperança, com tanto amor derramado no seu coração, e aí você volta, então aquilo que estava te machucando, nada disso mais vai fazer. Eu não tenho mais lembranças de nada desse passado que houve. Essas coisas todas, elas realmente são passado para mim. Eu falo hoje delas como um testemunho. Perfeito.
mas elas não fazem mais parte da minha vida. Eu sou uma pessoa realizada, feliz, mas não posso sair, isso eu sei, não posso sair da presença do Senhor. Extraordinário, extraordinário. Que Deus abençoe a você aí de casa, com nesse momento colocando o seu coração. Eu estou imaginando aqui como se ele fosse um vaso. Amém. E que ele estivesse até agora com umas casas de aranha, com umas areias ali dentro, umas pedras, e você estivesse assim com o coração machucado, sabe? Meio que rachando, quebrando ou já quebrado. E aí a nossa esperança e a nossa oração, e antes de começar a fazer este programa aqui para você, nós oramos antes, pedindo que Deus pusesse as palavras certas na boca da Irene, que Deus pusesse as palavras certas na minha boca, mas sobretudo que Deus pusesse no seu coração um mover do Espírito para que você que está nos ouvindo hoje tenha a convicção de que esta palavra é para você, de que o Senhor quer curar, abençoar, restaurar você. Então guarde no seu coração e use este coração, assim, esse pote meio quebrado, rachado, cheio de coisas inúteis dentro dele no que diz respeito a sentimentos maus, sentimentos negativos, e agora torne-o, apresente-o ao Senhor como o Senhor podendo torná-lo num vaso de honra para enchê-lo da paz do Senhor, para enchê-lo da graça do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, e tomando posse da palavra que diz: eu vou tomar o seu coração de pedra e porei dentro em vós um coração de carne e vou fazer de você nova criatura. Então, por hoje é só. Muito obrigada, Irene. Sua despedida para os amados em casa. Queridos, o meu coração está aquecido pelo que nós acabamos de falar. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Amém. Eu tenho absoluta certeza. E eu, do fundo do meu coração, levanta, toma a tua cama e anda. Saia desse comodismo, saia do lugar comum, vá em frente, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Não é essa vidinha que você está levando. Tenha certeza de que Deus tem um lindo propósito para você, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, amada. Muito obrigada. Beijo para vocês aí de casa. Que Deus os abençoe. Temos encontro marcado aqui na semana que vem. Até lá. Consultório de Família.